Começa agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher, mas que nós abrimos também as nossas portas para os homens de família, para as crianças, os adolescentes que nos ouvem. Sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor Jesus, que a sua semana inicie de uma maneira prazerosa na presença do Deus vivo. Que o Senhor possa nos abençoar nessa semana. E para você que está aí nos ouvindo e quer participar com a gente, eu vou deixar o nosso número de WhatsApp, que é o 22 997 39 2852, 22 997 39 2852. E aí você pode interagir conosco, participar, deixar sua opinião, dar o seu palpite, agregar junto com a gente, pedir um louvor, quem sabe, para o próximo programa, e assim a gente vai interagindo. Lembro também que o nosso programa tem a reprise das 17 horas, portanto, se você está ocupado aí, não vai conseguir prestar toda aquela atenção ao nosso programa durante esse momento, você pode participar mais tarde com a gente também, ouvindo as informações, ouvindo a palavra, a reflexão do dia, ouvindo a entrevista, que hoje nós temos uma convidada para lá de especial aqui com a gente, e também as nossas dicas. Você vai poder rever tudo também no nosso canal do YouTube e também na nossa página do WhatsApp. O canal do YouTube é @Rádio Interativa FM 87.9. Lá você vai acionar o sininho, deixa clicadinho lá até o sininho mudar de cor, porque aí todas as vezes que nós tivermos novidades no nosso canal, você vai ficar por dentro, vai receber a notificação. Não esquece também de curtir, deixar o seu like lá no nosso canal e compartilhar dentro das suas redes. Compartilha no Instagram, no grupo da família, compartilha a Rádio Interativa para todos o quanto puder, porque assim a palavra do Senhor será disseminada, a palavra do Senhor será distribuída, e aí nós estaremos fazendo o nosso papel, levando a palavra de Deus para tantos quantos puderem nos ouvir. Você que está aí participando com a gente, deixa sua mensagem também lá no nosso Instagram. Nosso Instagram tem sempre uma novidade acerca dos programas. Você vai poder ficar por dentro do que acontece aqui na rádio, com os demais programas que nós temos aqui, né? Altos Louvores. Deixa lá também seu pedido do louvor para o programa Altos Louvores com o nosso amigo Vitor. Deixa uma mensagem lá para o nosso querido amigo pastor Daniel também, para o programa dele. E aí a gente vai interagindo, participa. Deixa sua mensagem, deixa o seu like, compartilhem os vídeos que são postados lá e assim você nos ajudará também no nosso tão famoso engajamento, mas não para a nossa glória, e sim para a glória do nome do Senhor. Amém? Então vamos lá? Hoje nós temos uma reflexão diferente. Eu, enquanto estava pensando um pouquinho sobre isso, é muito interessante, né? Quando a gente vai sentar para ler a palavra, que a gente às vezes se pergunta o que eu vou ler. Quando a gente ainda não conhece a palavra, a gente vai devagarinho. A gente, por vezes, eu lembro do meu início, né, da minha conversão, eu abria a Bíblia de qualquer maneira. E na página que ela abrisse, era onde eu leria. E aí depois a gente vai estudando, vai ganhando mais maturidade, mais conhecimento, e a gente vai organizando os nossos estudos bíblicos. A gente vai modificando a nossa maneira de ler a palavra, de realizar a leitura. E aí isso foi me trazendo à memória algo que eu fiz uma analogia, né? Que seria como trocar de roupa, né?
A princípio, a gente lê a Bíblia de uma maneira e conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai meio que trocando de roupa e adequando e melhorando a leitura da palavra. Então, o tema de hoje é trocando de roupa, justamente sobre isso, que foi o que o Senhor trouxe ao meu coração, que quando a gente senta para ler a palavra de Deus, é como se de fato o Senhor estivesse trocando as nossas vestes, né? Tirando aquilo que é velho, tirando aquilo que não está limpo e nos colocando algo melhor, uma roupa limpa, uma roupa propícia, né, para estar na sua presença. E foi isso que Deus ministrou no meu coração. E aí o tema da nossa reflexão de hoje é trocando de roupa. Afinal de contas, as nossas roupas dizem bastante sobre nós. Eu lembro uma vez, uma amiga me disse que todas as vezes que ela passava por uma determinada loja e via, né, um manequim lá vestindo uma calça jeans e uma blusa de algodão, ela lembrava de mim. E em contrapartida, eu falei com ela, nossa, que interessante, pois toda vez que eu vejo uma saia e vejo uma saia midi, né, que fala, uma saia midi e uma blusa, eu lembro de você. Ela, como é interessante, a gente pensa que não, mas as nossas vestes dizem sim muito sobre nós, sobre a nossa maneira de ser, sobre a nossa maneira de comportar, o nosso comportamento, né? E não que nós tenhamos que ter uma característica determinada pela vestimenta, não se trata disso, mas a nossa veste diz sim sobre nós. E lembrando de vestes, a gente pode percorrer sobre a passagem de José. E é muito interessante quando a gente olha para José, porque José teve várias vestimentas. Em todas as etapas da vida de José, ele usou determinadas vestimentas. Em cada uma delas, uma etapa foi característica na vida dele. E a princípio, né, na trajetória de José, ele iniciou com uma veste, uma túnica talar de mangas compridas. Esse foi o início da trajetória da vestimenta de José. E o que essa vestimenta trouxe para ele, a princípio, para ele foi felicidade, né? Ganhar do pai uma veste tão bonita, só para ele, ninguém mais ganhou, só ele ganhou. Mas o que essa vestimenta gerou na vida de José? Nossa! Em seguida, né, a gente vê que depois da manta de mangas, perdão, depois da túnica talar de mangas longas, José, ele recebeu outro tipo de vestimenta. E ele saiu de algo que era raro e único para algo que outras milhares de pessoas vestiriam, que era roupa de escravo. Ele saiu da sua casa, do meio da sua família, dos seus irmãos, do seu pai, e recebeu vestes de escravo. Ele foi vendido por seus irmãos e mudou a sua vestimenta, não por opção própria, né? Mas não parou por aí. Depois de ser vendido por seus irmãos, ele foi vendido como escravo, mas também mudou de veste mais uma vez. Ele foi reconhecido por Potifar, ele foi recrutado, na verdade, por Potifar e foi colocado dentro da casa de Potifar para trabalhar para ele. E ali ele não mais usaria a roupa de um escravo qualquer, mas seria um serviçal específico. Então, José troca mais uma vez suas vestimentas. E daí ocorre toda aquela situação com a mulher de Potifar, toda mentira, toda a trama bíblica, né? E José é jogado na prisão, onde, mais uma vez, trocaria as suas vestes. E aí a gente vai percebendo e entendendo o significado de cada vestimenta dentro da situação de vida de José. E a gente precisa entender que até a vestimenta de um escravo para a vestimenta de um prisioneiro, elas eram diferenciadas. Para poder haver a identificação. Caso o prisioneiro fugisse, ele conseguiria ser identificado como prisioneiro e não como sendo escravo. Então, olha só que interessante como cada veste diz a respeito da pessoa, né? E, finalmente, após sair da prisão, ele foi revestido de manto de governador do Egito. Como José
como a vestimenta de José consegue nos instruir nos dias de hoje. Então, talvez você precise de vestes novas nesse momento. No dia de hoje, você esteja precisando mudar as suas vestimentas. Então, o que é que pode fazer? O que eu devo fazer para mudar minhas vestimentas? Eu vou mudar por mim mesma ou eu vou esperar uma situação para que as minhas vestimentas venham ser mudadas? Então, será que a vestimenta que eu tanto preciso mudar, ela não pode ser, ao invés de material, como foi a de José, também uma vestimenta espiritual para que assim eu possa resgatar a minha identidade perdida? Quem sabe? Talvez hoje eu esteja falando com mulheres que precisam mudar as vestimentas espirituais, não só as naturais, as físicas, né? Nós podemos encontrar também, através das vestimentas, que o Senhor ele nos confere dons, habilidades e talentos. Não que a vestimenta venha carregando os dons, mas na história de José, a gente consegue identificar os dons de José através das vestimentas dele. Quando ele chegou a governador, né, para ele chegar ao cargo de governador, ele teve que decifrar um sonho que apenas ele conseguiu. Ninguém mais no reino conseguiu traduzir, interpretar aquele sonho que o rei do Egito tivera naquele momento. Então, a gente precisa entender quais são as analogias que perpassam por essa história. José recebeu um cargo que antes não existia, porque ele conseguiu fazer algo que antes ninguém conseguia. Então, vamos abrir o nosso entendimento nesse momento. Talvez a sua vestimenta esteja dependendo apenas de você para que seja mudada. Então, essa é a nossa tarefa, tomar as vestes que o Senhor já nos confiou, né? E desenvolver, fazer melhorias nas nossas vestimentas. E José poderia ter pensado, né? Como é que eu, sendo apenas um escravo, não vou me esforçar, não vou fazer nada? Ah, meus irmãos me venderam como escravo, então eu vou ser escravo, não vou ajudar ninguém, não vou fazer nada para ninguém. Me colocaram aqui, ó vida, ó azar, ó céus, me deixa aqui, não quero saber mais da minha família, vou morrer sem ver meu pai. Mas José lá dentro da prisão, né? Ele foi ajudando, auxiliando as pessoas. O padeiro teve um sonho, ele ajudou a interpretar. O copeiro teve um sonho, ele ajudou a interpretar. Mais adiante, os seus irmãos vieram e ele, já como governador, auxiliou os seus irmãos. Antes, obviamente, porque a gente conhece a palavra, ele fez um teste com os seus irmãos, mas ele, em momento algum, ele deixou de ajudar porque ele sabia também ao Deus que ele servia e ele reconhecia o tempo inteiro que era Deus quem tinha colocado ele naquela posição e que não teria sido para a glória dele, mas sim para a glória do nome de Deus. Assim como ele fala na passagem, né, que ele sabe que nada é ele. Quando ele vai interpretar o sonho de Faraó, ele fala que não foi ele, foi o Deus a qual ele servia. Então, o tempo inteiro, mediante a trajetória de José, a gente consegue enxergar José desenvolvendo as suas vestimentas espirituais. Ele vai desabrochando, ele vai aprimorando os seus dons, os seus talentos. Mesmo ainda na casa de Potifar, antes de ser governador, José, ele era proativo. Ele recebeu dons e talentos do Senhor. Ele não estava mais usando a roupa que o seu pai o presenteara, né? Ele não estava mais, mas ele sabia que dentro daquilo que ele estava vivendo no momento, ele poderia sim desenvolver. Então, hoje eu te convido a desenvolver a sua roupa, a sua veste espiritual, os seus dons, os seus talentos, aquilo que o Senhor colocou aos seus cuidados. Deus não pode estar do meu lado, já que eu estou nessa situação, então de que me adianta ser fiel? Esse talvez possa ser o seu pensamento mediante uma circunstância de aflição. Mas eu te convido a mudar o seu pensamento nesse momento e a pensar como José. Se o Senhor me colocou nessa situação, o que é que eu posso fazer para engrandecer o nome de Deus?
Era assim que José pensava. Verdade. O interessante de José é que, apesar de tudo que ele passou, né? Ele mesmo assim não perdeu a identidade dele no Senhor. De maneira nenhuma. As vestimentas de José, elas foram sendo modificadas, mas o caráter de José permanecia um caráter em Deus. A identidade de José não foi modificada, pelo contrário. A identidade de José foi estruturada, foi firmada e todos puderam ver nele, mesmo com as mudanças das vestimentas, mesmo sendo escravo, mesmo sendo serviçal, mesmo sendo governador, o mesmo homem. No entanto, a gente pode ver, né, que mais uma vez, ali no estágio de governador, quantas vezes José mudou suas vestimentas, quantas vezes José mudou de situação. José não passava por situações fáceis, né? Imaginemos aqui nós vivendo tranquilamente no seio da nossa família e de repente nossos irmãos de sangue nos tirarem dali, né, do nosso convívio familiar e nos jogarem num poço primeiro, numa cisterna vazia e em seguida nos vender como escravos. E aí a gente acha que a situação não pode piorar e a gente passa a trabalhar na casa de uma pessoa, a gente acha que a situação está melhorando, a gente vai, né? A pessoa compra a gente, nós continuamos sendo escravos, mas agora de uma pessoa específica. Nós somos serviçais dentro de uma casa. E a gente trabalha e ganha a confiança do patrão, vamos assim dizer. Ganhamos a confiança do patrão quando, de repente, a esposa dele vem e cria toda uma situação e a gente vai para a prisão. Quantas situações contrárias, quantas situações péssimas que aos olhos humanos em nada engrandecia o nome do Senhor. Mas para chegar no final da história, José perceber que tudo se passava de um amadurecimento. Era um caminho que o próprio José precisava percorrer. E José ele ousou manter a sua integridade. Quando José se negou a se deitar com a esposa de Potifar, olha só que interessante, gente. Quantas vezes a gente se posiciona e quando a gente se posiciona, vem alguém para tentar rasgar as nossas vestes, assim como fez a mulher de Potifar com José. José fugiu para sair de uma situação a qual poderia levá-lo à morte, inclusive. Né? A mentira da esposa de Potifar poderia levar José à morte. E aí ele fugiu, deixando apenas um pedaço da sua veste na mão dela. E olha só, quantas vezes nós nos posicionamos e nossas vestes podem ser rasgadas, né? Podem ser manchadas, seja por palavras torpes lançadas por alguém, seja por um comportamento contrário à nossa decisão, né? Mas nós precisamos ser como José, manter a nossa integridade e a nossa fidelidade ao Senhor. É difícil, é verdade, quando nós sofremos uma traição, seja ela em qualquer ambiente, no ambiente de trabalho, seja no nosso convívio familiar, com o esposo ou esposa, seja com os filhos ou os pais, né? Independente, todo tipo de traição, ela gera um sofrimento, né? Mas a nossa identidade, ela não pode se perder em meio às nossas aflições, em meio às situações negativas que nós passamos. José perdeu a posição de quando estava na casa de Potifar, ele perdeu essa posição e foi lançado na prisão, mas ele permaneceu com o seu valor. Ele permaneceu uma pessoa que era confiante e principalmente temente ao Senhor. A preocupação de José era pecar contra Deus. A preocupação de José era de manter as suas vestes impecáveis para que o Senhor não o reprovasse. A preocupação de José não era com as pessoas, não era com o cargo ao qual ele ocupava. A preocupação de José era manter as suas vestes intactas para o Deus de Israel. Por isso, ele conseguiu se restabelecer profissionalmente e recomeçar mais uma vez, e não tardou muito para que ele recebesse uma nova oportunidade.
no final das contas, até mesmo dentro da prisão, devido ao seu caráter, o carcereiro levou José, né? Encaminhou José até o rei para que revelasse o sonho. José foi citado. Olha que interessante. José estava preso, mas ele foi citado e foi levado até o rei do Egito. Então, independente das circunstâncias, o meu convite de hoje é: mantenha plena as suas vestes. Mantenha limpa as suas vestes. Cuide da sua vestimenta, tanto física quanto espiritual. Hoje em dia a gente está ouvindo muito o nada a ver, né? E a gente sabe que, literalmente, a roupa não mostra o caráter de ninguém. Mas quem tem um caráter cristão sabe como se vestir, né? Sabe como falar, sabe o que não dizer. E a nossa vestimenta, ela é importante, sim, para que os outros vejam em nós pessoas com caráter cristão. Eu lembro, na minha infância, antes da minha conversão, que eu consegui identificar na rua quem era cristão e quem não era. Ah, Michela, mas os tempos mudaram, as coisas mudaram. Sim, mudaram. Isso não se trata de vestir saia ou vestir calça, não se trata disso. Se trata de quem nós somos dentro da vestimenta. Se trata de quem nós somos dentro e fora da igreja. As nossas vestes não são apenas as vestes físicas, né? E é muito interessante a gente analisar as vestes que a gente vai para a casa do Senhor e as vestes que a gente usa no nosso dia a dia, porque se nós analisarmos os locais, por exemplo, no fórum, ninguém entra de qualquer maneira. Para se apresentar para um juiz, ninguém entra ou se apresenta de qualquer maneira vestindo qualquer roupa. Dentro do shopping, que é um local público, né? Vamos dizer assim, um lugar onde várias pessoas passam durante um dia inteiro, ninguém entra de qualquer maneira. A pessoa não pode entrar, um homem não pode entrar sem blusa, né? A mulher, ela não pode entrar de biquíni. A gente mora numa cidade praiana, mulheres não podem andar no shopping de biquíni. Normalmente o segurança vai pedir para que ela coloque uma blusa. O homem, se estiver de bermuda sem blusa, o segurança vai pedir que ele coloque uma blusa. Então, na casa do Senhor e durante a nossa caminhada, nós precisamos pensar dessa maneira. Agrada ao Senhor que eu me vista assim? Agrada ao Senhor que eu me comporte assim? Agrade ao Senhor que eu fale essas palavras? Então, é um conjunto. Assim como nós podemos ver na história de José, que mesmo em meio a todas as situações, mesmo em meio em várias fases da vida de José, e mesmo ter usado em determinadas vestimentas, o caráter de José permaneceu o mesmo. Conseguiram identificar em José um servo do Deus Altíssimo. E assim nós precisamos fazer. Que ao olharem para nós, enxerguem o Deus Altíssimo, a qual nós seguimos, a qual nós servimos e a qual nós dizemos que queremos que os outros conheçam. Porque senão vamos ser mais um que ouviremos, né? Infelizmente, lá vai mais um crente. Nós não queremos isso para a nossa vida, correto? Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e me vejam. Eu desejo, do fundo do meu coração, que as pessoas olhem para mim e vejam a Cristo. Nossa, lá vai uma mulher temente a Deus. Como é bom, né, a gente ser reconhecido como cristão de verdade, porque a gente pode descansar o nosso coração em Deus e falar: Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque verdadeiramente o Senhor transformou a minha vida. Não existe ser humano que conheça a Jesus que permaneça da mesma maneira, sem nenhuma transformação. Não existe. Se você diz que conhece a Jesus, que teve um encontro com Jesus e a sua vida não teve nenhuma transformação, eu convido a você a refletir um pouco mais sobre isso, sobre esse encontro. Porque por onde Jesus passa, ele deixa o desejo de transformação e de mudança. Faça o melhor dentro das possibilidades que lhe são oferecidas por Deus. José aproveitou cada oportunidade que ele teve. Em todo momento que ele passou, em cada etapa que ele passou, ele aproveitou da melhor maneira aquilo que Deus tinha disponibilizado a ele. Afinal,
O que você e as suas vestes estão tentando transpassar? Né? O que é que a nossa vida tem de fato servido como testemunhos de bom cristão? A nossa vida tem sido uma carta aberta, assim como a palavra de Deus nos instrui, que a nossa vida seja como uma carta aberta, que possam ler e identificar o Criador? Então que seja assim, que as nossas vestes, que o nosso comportamento, que a nossa vida seja para a glorificação do nome do Senhor. Amém? E aí a gente vai dando sequência ao nosso programa com as dicas do dia. E para você que, assim como eu, não é uma expert, uma masterchef na cozinha, eu tenho 3 dicas aqui muito legais para que o seu arroz fique soltinho. Pois é, ainda acontece comigo de um arrozinho sair papa, né? Às vezes ainda acontece comigo de queimar o fundinho da panela, mas o que fazer nessa situação? O que eu posso fazer para salvar o meu arroz se eu não tenho tempo para botar um novo no fogo? Então vamos lá? Primeiro, arroz grudado nunca mais. Essa dica funciona de verdade, porque eu já testei na minha casa e eu deixo aqui para vocês com toda a alegria e satisfação do meu coração. Para ter um arroz bem soltinho, é só a gente acrescentar 1 colher de chá de vinagre, do vinagre branco, do transparente, né? Na água do arroz na hora do cozimento. Certinho? Vai botar aquela água no arroz? Acrescenta 1 colher de vinagre branco. Não tem mistério, é só isso. Ah, mas o arroz vai ficar com gosto de vinagre? Não vai, gente. Não vai ficar nem com o sabor, nem com o odor, com o aroma. Não fica, tá? O vinagre vai desaparecer e vai deixar o arroz soltinho. Ih, Michela, o arroz queimou no fundinho da panela. O que eu faço? Não dá tempo de fazer outro. Eu tenho uma dica aqui muito legal para dar para vocês fazerem aí na casa de vocês. Vocês vão pegar batata crua. Não precisa descascar, mas pode ser descascada também, não tem problema. Vão cortar em rodelinhas, tá? E depois do arroz pronto, vocês vão colocar essas rodelas de batata crua, não é cozida, não é frita, é crua, por cima do arroz. O arroz, ele não vai deixar de ficar queimado, porque queimado ficou, queimado vai ficar. Só que o que acontece? Vai sair o aroma do queimado e o sabor do queimado, porque a batata, ela suga. E é muito interessante. Vocês vão deixar a batatinha ali por cima do arroz de 5 a 10 minutinhos, depois vão retirar, vão transferir, vão tirar a parte que não está queimada e colocar num outro recipiente ou numa outra panela. Combinado? Essa é uma dica. E outra dica que super funciona, gente, super funciona, é vocês, quando o arroz queimar no fundinho assim, vocês pegarem uma vasilha maior do que a panela que vocês prepararam o arroz, colocar vinagre branco também, com um pouco de água e colocar a panela de arroz como se estivesse em banho-maria. Esse é sensacional, eu já fiz na minha casa também, funciona, tá? É como um passe de mágica. Não fica nem com cheiro, nem com sabor de queimado. Mas aí também você vai precisar transferir o arroz que não queimou no fundo para uma outra vasilha para, né, não correr o risco da pessoa raspar o fundinho lá e pegar o arroz queimado e descobrir que sim, você queimou o arroz. Então, assim, banho-maria no vinagre tira o cheiro e o sabor do arroz queimado. Eu achei isso sensacional. Eu fiz e não acreditei no resultado. Funciona, gente, muito legal. E você que ainda não sabe, né, preparar aquele arroz soltinho, e mesmo com a dica do vinagre na água, o arroz ainda ficou um pouquinho papa. Gente, olha essa dica que maravilhosa. O arroz ficou um pouquinho papa. Lembrando, tá, gente? É um pouquinho papa. Se virar aquela sopa, infelizmente, a dica que eu vou dar agora, ela não vai surtir efeito. Mas se ficar um pouquinho papa, você vai pegar o pão dormido. Não tem aquele pãozinho que a gente compra e pode ser que sobre, e no dia seguinte a gente não sabe o que fazer? O arroz ficou papa. O pão dormido você vai colocar por cima do arroz, depois dele pronto, vai botar em cima do arroz, vai fechar a panela, porque a umidade do arroz vai pro pão, o pão suga. E é muito legal, funciona também.
Eu testei, essa tá aprovada. O pão, ele vai sugar toda a umidade do arroz. Depois você vai tirar o pão e vai, né, jogar fora, porque essa foi uma utilidade para o pão. Vai sugar e ele vai ficar... Gente, ele fica encharcado. É impressionante. Ele vira uma esponjinha. E aí o arroz dá aquela aliviada, né, e dá pra gente comer direitinho. Outra dica é, depois de fazer isso com o pão, depois de tirar essa umidade do arroz, é você passar o garfo, né, no arroz, que ele vai ficar com aspecto de solto. Essas foram as dicas para vocês de hoje, porque assim como eu, né, amei receber essas dicas, eu achei assim perfeitas, porque pode acontecer, não só para quem não sabe cozinhar, mas para quem também não tem tempo de preparar uma nova porção em casa, né, tá naquela correria. E aí, ó, primeira dica é, para o arroz ficar soltinho, acrescentar uma colher de vinagre na hora de colocar a água. Arroz queimou, a gente corta a rodela de batata crua, bota por cima do arroz de 5 a 10 minutos. Outra dica também, se o arroz queimar no fundo da panela, tá, pessoal? Não é o arroz todo queimado, não, que aí milagre mesmo é com Jesus. É o arroz queimadinho no fundo. E aí a gente pode colocar também a panela de arroz no banho-maria com vinagre, que tira o odor e o sabor do queimado. E agora nós vamos para a melhor parte do programa, que é o nosso bate-papo. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, que é a Stephanie Dias. Ela está aqui para conversar com a gente sobre um tema muito importante, de bastante relevância para nós cristãos, que é o nosso devocional, o nosso tempo a sós com Deus. Lembrando que você pode participar com a gente, interagir com a gente, deixar a sua pergunta, deixar um recadinho através do nosso WhatsApp, que é o 22 99739 2852. 99739 2852. E também pode deixar um alô pra gente lá pelo nosso Instagram, que é o @radio.interativa. E a Stephanie vai falar com a gente sobre o devocional. Mas antes eu quero deixar aqui um abraço bem apertado, um beijão para dona Ângela, lá de Cabo Frio, que está ouvindo a gente, interagindo com a gente. Dona Ângela, Deus abençoe a sua semana, que o Espírito Santo esteja sempre com a senhora, direcionando em todo momento. E que a senhora possa aproveitar esse tempo com a gente aqui também, em nome de Jesus. E aí, Stephanie, o que a gente pode falar um pouquinho sobre essa importância? São tantos nomes que são dados, né, para esse momento com Deus. É devocional, é tempo a sós com Deus, é pão diário, é alimento diário. São tantos nomes que, na realidade, às vezes, até para quem está ouvindo e não conhece, né, o fundamento e o princípio, não sabe nem o que é. Então, o que é, na realidade, o devocional? Oi, pessoal. Eu sou Stephanie. O devocional, pelo menos para mim, é um tempo que a gente tira para estar mais perto de Deus, para aprender a palavra do Senhor, né? Porque é importante ter esse tempo, né? Eu acho muito importante, que é algo precioso, né, do nosso dia, né? A gente não pode começar o nosso dia sem o nosso Pai, né? Com certeza. A primazia da nossa vida precisa ser Deus, né? Antes de mais nada, antes de qualquer resposta, Deus. Verdade. E para as pessoas que estão nos ouvindo, né, qual é o propósito do devocional? O propósito do devocional é você criar uma intimidade com o Senhor, né? Se aproximar, né? Se conectar com o nosso Pai. E também nos ajuda a nos preparar também para os desafios do nosso dia a dia, né? Porque o nosso dia a dia já é tão corrido e a gente passa por tanta coisa. E o devocional nos ajuda a nos preparar, né, para isso, né? Porque às vezes esse tempo com o Senhor, Deus nos ajuda a seguir o nosso dia, né? Eu acho que... E é muito bom, né? Muito prazeroso quando a gente está no momento de aflição. Ai, Michela, você é doida, falando que é bom a gente estar no momento de aflição. É bom passarmos por momentos de aflição, porque é muito prazeroso. Quando a gente vai fazer o nosso devocional, vai tirar esse tempo, a palavra do Senhor, ela vem, né? Verdade. Deus tem sempre uma palavra pra gente. Isso é verdade. E às vezes a gente encontra resposta, tipo...
de coisas que a gente tem dúvida através do nosso devocional. Porque quando a gente faz o devocional com o Senhor, às vezes Deus nos dá resposta de coisas que a gente fica, poxa, eu queria tanto saber disso, Deus, não estou compreendendo isso. E Deus às vezes fala com a gente através da palavra. E é quando a gente menos espera. E sempre é bom ter esses momentos com o Senhor. É um momento de a gente criar uma intimidade, um relacionamento, uma amizade com o Senhor. É que nem os meus pastores falam pra mim, se a gente não cultivar, né, não adianta a gente chegar na igreja e querer ter uma intimidade com o Senhor se a gente não cultiva isso em casa. Então o devocional é uma maneira disso, né? O devocional é então como se fosse chamar um amigo para uma conversa. Bem assim. É porque a gente tem o nosso tempo com Deus nos cultos. Mas as pessoas têm... às vezes elas não conseguem compreender que o culto a gente vai para ofertar. Verdade. Né? Para oferecer algo para o Senhor, que é a nossa adoração, o nosso louvor. E no momento do devocional é o contrário. É a gente pedindo para que o Senhor traga clareza à nossa vivência. Verdade. Então, como é que, ao falar assim de devocional, como é que a gente pode nortear o nosso devocional? Quais as perguntas que a gente pode fazer durante a leitura da palavra que podem nos ajudar na compreensão do texto? O que me ajuda é, me perguntar assim, algumas perguntas, tipo, por quê? Ou onde, ou o quê? Porque muitas vezes essas perguntas, quando a gente não entende a palavra, nos leva a chegar mais a fundo, a querer pesquisar, a querer correr atrás. E muitas vezes a gente, se aprofunda mais na palavra através dessas perguntas. Entendi. Certas vezes, né, quando a pessoa vem perguntar para mim assim, eu não sei fazer um devocional. Vou dar o exemplo da minha filha. Mãe, como é que eu faço um devocional? Eu tenho que fazer o devocional igual você faz? Todo devocional tem que ser igual? E daí, assim, ela pergunta para mim, você passa tanto tempo, quando está de férias, então o tempo é maior ainda, né? Você passa tanto tempo lendo a Bíblia, você passa tanto tempo aí no seu devocional. Quanto tempo tem que durar um devocional? Eu penso que tem pessoas, por ter uma rotina corrida, tem pessoas que separam 1, 2 horas, pelo menos do seu tempo para o Senhor. Mas quando a gente não tem uma vida corrida, pelo menos eu prefiro não botar o limite no meu devocional com Deus. Porque eu deixo Deus me guiar até onde Ele quer. Eu acho que não precisa botar um limite. Tem pessoa que até precisa, às vezes... Ou tira um momento assim, vamos supor, nesse tal horário eu sei que eu não preciso fazer um devocional corrido, não preciso fazer nada corrido com Deus. Então nesse tempo vai ser eu e Deus, vou me desconectar de tudo e vou ficar ali. Sem um limite. Mas a pessoa que tem uma vida corrida, por exemplo, trabalha o dia inteiro e folga uma vez na semana, como é ela não tem o tempo que nós teríamos, por exemplo, né, quem trabalha meio período ou quem ainda não trabalha, obviamente tem um tempo maior de dedicação. Mas o que falar para essa pessoa não se sentir, poxa, então eu não tenho tempo para Deus? Geralmente, você não precisa, como fala, fazer, um horário certo. Um horário certo. Você pode fazer, ou às vezes no seu acordar, você pode acordar um pouquinho mais cedo e começar esse tempo com o Senhor, que ajuda também. Por mais que seja um pouco tempo, já é um tempo que você já se sente bem quando sai. Que é um momento que você vai ler a palavra, vai orar, vai ter um seu tempinho com o Senhor. Nem que seja uma horinha antes de você ir trabalhar. E é sempre bom ter esse momento que prepara a gente também para o nosso trabalho, para a correria do nosso dia a dia. E o devocional, Stephanie, ele tem necessariamente, no seu ponto de vista, que ser de manhã, pela manhã, acordei e vou fazer meu devocional? Tem geralmente recomendado é fazer de manhã, não é exatamente recomendado. Tem pessoas que preferem fazer de manhã, mas tem pessoas que, conseguem, prefiro fazer à tarde ou à noite. Porque às vezes a correria do dia a dia não deixa a gente fazer o de manhã ou à tarde, aí faz à noite. Depende da pessoa, o horário que a pessoa se sentir mais confortável em fazer. Entendi. Então, para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, não se sinta culpado por não ter
tanto tempo. A gente precisa lembrar que para o Senhor o que conta é a intenção do coração, né? Se o coração estiver quebrantado, contrito e desejoso da sua palavra, o Senhor, ele se manifesta em 15 minutos, em 30 minutos. E Deus tem uma maneira de trabalhar e ele conhece a nossa realidade. Certa vez, vou compartilhar rapidinho aqui, certa vez uma pessoa me perguntou quando eu fazia o meu devocional. E naquele momento eu não estava conseguindo fazer pela manhã, porque eu trabalhava e acordava muito cedo e eu sempre tive uma dificuldade de acordar pela manhã. E daí eu passei a fazer meu devocional à noite. Aí a pessoa me perguntou assim, mas à noite, devocional, como é que você vai ter a palavra para o seu dia? Aí eu falei assim, ora, se eu faço à noite, eu faço minha oração quando eu acordo, né? Mas se eu faço à noite, ela supriu a minha necessidade do dia e já me preparou para o dia seguinte, porque eu vou ficar com aquela palavra no meu coração. Aí a pessoa respondeu, eu nunca tinha pensado desse jeito. Falei, pois desse jeito eu não deixo de fazer. O que a gente não pode é deixar de ter o nosso tempo de qualidade com Deus, né? E a que momento a gente pode parar para fazer o devocional? Eu dei aqui minha experiência de que num determinado período eu fiz durante a noite. Para mim funcionou. Mas é regra fazer de manhã, Stephanie? Eu vejo como, para mim não é uma regra, porque nem sempre eu consigo fazer de manhã. Muitas vezes eu faço mais à noite, que é um momento que eu consigo ficar mais quieta, ter meu momento com Deus. Tipo, de ficar só eu e Deus, né? Aí, às vezes eu consigo fazer à noite, que é um momento que eu consigo me trancar no meu secreto e ficar ali, eu e Deus, e Deus deixar Deus trabalhar, né? E é interessante, porque o tempo que a gente tira, independente do momento, no dia, o Senhor, ele fala. Verdade. Né? Ele fala. Seja de manhã, antes de você sair para o seu trabalho, antes de você iniciar a sua rotina. Seja à tarde. Eu conheci uma pessoa que ela fazia eu achei lindo. Eu não era convertida. E olha só como verdadeiramente a gente precisa ter a nossa vida com Deus e tudo está em equilíbrio. Eu não era convertida e a pessoa estava fazendo o devocional dela no momento de intervalo, né? No trabalho. E eu perguntei para ela o que era que ela estava fazendo. E ela me contou, como eu saio muito cedo, não trabalho em Arraial, trabalho em outro lugar, saio muito cedo de casa, não consigo acordar, senão vou passar a madrugada, né? Porque eu já acordo às 5. Aí chego em casa à noite, às 7, chego cansada, então eu estou fazendo, esse aqui é o meu devocional. Ali eu aprendi o que era um devocional, né? No momento de intervalo, e o intervalo era de 20 minutos. E interessante que o devocional dela passou a ser meio que um discipulado, porque em todo o intervalo que nós tínhamos juntos, ela falava um pouco de Deus para mim. Então, assim, até nisso, a gente precisa estar atento no que Deus quer na nossa vida. Porque talvez o seu devocional esteja sendo de manhã e para você esteja fluindo. Glória a Deus por isso. Mas talvez para quem esteja nos ouvindo ou nos assistindo, não esteja conseguindo fazer de manhã, esteja se sentindo culpado por não fazer de manhã. Não se sinta culpado. Talvez o Senhor quer falar com você pela madrugada. Verdade. Né? Também pode acontecer. Talvez o Senhor queira de você à noite. O momento que os seus filhos já estão dormindo, seu marido já está descansado. Você pode sentar ali e fazer o seu devocional. Vou repetir, o importante é não deixar de ter o tempo com o Senhor. E o bom é que o devocional é como se fosse um modo de a gente se carregar também, né? Que muitas vezes a gente está sobrecarregado, sentindo, poxa, Deus, não vou conseguir. E Deus, muitas vezes, naquele momento, nos renova. E uma pergunta que eu acho muito legal, que foi, inclusive, a minha primeira pergunta, né? Para uma pessoa que fazia devocional. Como dar início ao devocional? Tipo assim, eu começo sempre o meu devocional orando. Eu penso assim, o meu devocional tem que começar orando e terminar orando. Porque através da oração, Deus, tipo, vai guiar a gente naquele momento, né? A gente tá pedindo a Deus, me guia, me fala o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra. E o final, tipo, porque a gente tá agradecendo a Deus
tanto pela resposta, tanto pela palavra, pela orientação, pelo nosso dia, né? Tipo uma oração de agradecimento, né? E é muito bom, né? A gente ter esse tempo com Deus, é muito bom esse momento com o Senhor, onde a gente tem a liberdade, né? Porque é um momento de liberdade, não tem ninguém olhando, não tem ninguém falando nada, não tem ninguém, né, sugerindo nada. Às vezes a gente vai pro culto, é muito interessante isso, gente, a gente precisa analisar. Às vezes a gente vai pro culto e às vezes a gente quer se soltar mais, e às vezes a gente quer, né, abrir os braços para adorar o Senhor, e por muitas vezes eu já me senti constrangida no início da conversão. Então, ai meu Deus, que vergonha, vai ficar todo mundo me olhando. Esse era o meu pensamento. Ai meu Deus, que vergonha, vai ficar todo mundo vendo que eu canto desafinado, que eu troco a letra do louvor. E assim, isso deixa a gente meio que constrangido na presença do Senhor, estando na igreja, né, durante o culto. E no devocional, não. É ali, você pode falar o que você quiser, que não vai ter ninguém além de Deus te ouvindo. Verdade. Você pode abrir seu coração de verdade, você pode falar o que você acha, o que você sente, que Deus vai te ouvir do jeitinho que você é. E o interessante é que muitas vezes quando a gente vai começando o nosso devocional e a gente vai se aprofundando, a gente tem mais vontade ainda de continuar, menina. É uma coisa. Aí, vamos supor, a gente lê uma palavra e Deus começa a falar com a gente, e às vezes a gente vai se aprofundando mais e quer ler mais e quer procurar mais. É muito legal. É porque vai despertando na gente, né? Esse desejo, né? Deus falou aqui comigo. E agora, nossa, foi tão profundo, vou continuar. E aí o tempo vai passando e a hora a gente não vai sentindo, porque é bom estar na presença do Senhor. E o que é que não pode faltar de jeito nenhum no devocional? O que não pode faltar, bom, na minha opinião, o caderninho para anotar, a Bíblia, que é a nossa espada, que é o principal, e a nossa oração, né? É muito bom. A Bíblia não pode faltar de maneira nenhuma, senão não tem devocional. É verdade. Porque assim, as pessoas às vezes também perguntam, voltando na pergunta anterior, como é que eu vou iniciar o meu devocional? Por onde que eu vou começar a fazer o meu devocional? Nunca fiz devocional. O que você sugere, Steph? A pessoa nunca fez devocional, não sabe o que é um devocional. Você explica que é o seu momento com Deus, né? Um momento de leitura da... Tá, mas eu vou ler o quê, Stephanie? Na Bíblia. A Bíblia é tão grande, o que eu vou começar lendo? Tem pessoa que começa, especificamente por alguns livros, né? Falar, achei interessante esse livro, vou começar. Tem pessoa que prefere assim. Eu, depois de um tempo, eu passei um tempo afastado na igreja, né? Quando eu voltei, eu tava com dificuldade de iniciar o meu devocional de novo. Aí o que eu fazia? Eu baixei um aplicativo, tem vários aplicativos. Eu baixei um aplicativo que eu gostei bastante e que me ajudou bastante com o começo de novo desse devocional. Ele me ajudava na palavra, me ajudava com as reflexões, e às vezes até nesse aplicativo tem algumas reflexões pra gente parar pra pensar, tem algumas palavras de alguns pregadores, e é até bom também pra ajudar. Ou também a pessoa pode estabelecer uma meta. Sim. De, vou ler tal livro. E às vezes Deus fala, muitas vezes Deus fala com a gente através daquele livro. Sim. Aí vamos supor, Deus tocou meu coração de eu começar a iniciar esse livro aqui. Aí a pessoa bota em oração e começa. Muito bom. Então a gente já pode deixar essa dica para quem quer começar. Não sabe por onde? Abre ali a Bíblia e procura um livro. Eu sou uma mulher. Então vamos, quem sabe, talvez começar pela leitura em Ruth, né? Esther. E aí a gente também, eu gosto muito de sugerir que iniciem pelos evangelhos, né? Porque conta toda a trajetória de Jesus. Dentro da trajetória de Jesus, vários ensinamentos, né? Vários textos com passagens com milagres. Verdade. Com curas, com libertações. Então, fica aí uma dica para vocês, além de aplicativos, né, que hoje nós temos a tecnologia também e precisamos usar de uma maneira positiva. Então, aplicativos para devocional estão também disponíveis. Tem aplicativos gratuitos, né? Tem bastante. E a gente já está entrando até na próxima pergunta, né? Que quais seriam os recursos que a gente pode utilizar para aprimorar o devocional, né?
Tem alguns aplicativos que ajudam bastante a gente. Tem pessoa que se sente mais confortável com um, ou às vezes nem se sente confortável com um aplicativo, né? Sim. Prefere mesmo ler a palavra. Sim. Eu gosto também de indicar livros. Livro ajuda bastante. Livro ajuda bastante. Tem um livro aí famoso, né? Que é, se eu não me engano, é Café com Jesus. Café com Jesus também é bom. Tá bem famoso. E é um livro, eu não comprei ainda, mas eu pude perceber através da descrição do livro que ele é realmente para iniciantes. Uhum. Ele é bem interessante porque ele vai direcionando a leitura bíblica. Né? E para quem ainda não tem o hábito, não conhece a Bíblia ou não conhece tão bem assim a Bíblia, seria interessante comprar um livro devocional para auxiliar. Mas você não precisa ficar preso ao livro. Sentiu desejo no coração de abrir a Bíblia e ler um livro que seja, um capítulo que seja, vá, né, seguindo aquilo que o Espírito Santo te conduzir. Isso é o devocional, né? Verdade. O Café com Deus Pai também tem podcast. Tem podcast, né? Também pode ouvir. Ajuda bastante no devocional e esclarece, porque a Bíblia, por mais que tenha linguagens atuais, algumas coisas a gente lê, né, faz a leitura da palavra e pode ficar difícil compreender. Verdade. Devido à questão da época, da cultura, né, dos costumes, e aí a gente não pode conseguir trazer para a nossa realidade. Verdade. E aí com essas ferramentas que nós citamos, fica mais fácil, né? Ou a pessoa até quando lê um versículo e não entender, pode até chegar, pastor, me ajuda nisso. Sim. E os pastores ajudam. Tipo, você chega, não entendi isso, me explica melhor. Sim, nossa liderança também é uma excelente ferramenta. Usem dessa ferramenta chamada liderança. E como Stephanie, que a gente pode compreender melhor a leitura da palavra durante o devocional? A gente já está adentrando nessa parte aí. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de anotar os pontos que eu achei interessante e que eu tenho dúvida. E conforme isso vai acontecendo, eu vou retirando as minhas dúvidas. Ou quando, vamos supor, eu não entendi de jeito nenhum, pesquisei mesmo assim, não consegui entender, li mais de 3 vezes e não consegui entender, às vezes eu chego para alguém, vamos supor, que tem mais entendimento que eu e falo, pergunto pra pessoa, eu não entendi isso, que nem eu fazia isso muito com a minha tia. Eu gostava de fazer meus devocionais um pouquinho com a minha tia, às vezes quando eu tava na casa dela, eu lia a palavra e ficava, tia, mas não entendi isso, eu acho que eu entendi isso, aí minha tia às vezes me explicava, e é até bom também. Então, outra dica aí pra gente compreender a palavra. Quem sabe fazer um devocional compartilhado. Ou anotar, você pode anotar também, porque algumas anotações, Deus também vai falando ao nosso coração. E vai esclarecendo as nossas dúvidas. Verdade. E quais podem ser os resultados de uma vida com o devocional em dia? A vida com o devocional em dia pode trazer vários benefícios, como crescimento espiritual, amadurecimento, discernimento, nos ajuda a nos aproximar mais do Senhor, se conectar mais com Ele. Pra quem, tá um pouquinho assim, meio balançado, isso também ajuda. Fortalece, né, a gente. E é bom. É um tempo precioso que a gente tem com o Senhor, né? O devocional, ele é bem específico na vida do cristão. Verdade. É bem pontual. A gente pode perceber que se a gente ficar um tempo sem a leitura da palavra, um tempo de qualidade com Deus, o nosso comportamento ele muda. Verdade. Muda. E é muito interessante que se a gente estiver num ambiente, inclusive o ambiente, ele consegue ir moldando o nosso comportamento. Verdade. Né? Mas quando a gente está ali alicerçado com a leitura do devocional em dia, a gente até debate, olha, não faz assim não, poxa, não é legal, né? Não, mantenha calma, não vamos perder, não vamos ficar nervosos, né, no meio dessa situação. A gente consegue ser pacificador. Verdade. Né? Eu tiro muito por mim, quando a minha leitura está em dia, todo o acontecimento da minha rotina eu consigo identificar, nossa, no meu devocional, e é impressionante, gente, que o devocional ele desperta a gente de uma maneira que fica assim, nossa, bem que no meu devocional eu li isso aqui, e é bem assim, é bem Deus falando com a gente mesmo e despertando a gente para o que pode acontecer. Eu escuto muito uma palavra, né, da pastora que eu amo lá de Cabo Frio, pastora Adriana, beijo, meu amor,
ela sempre fala, né? A leitura da palavra é fundamental. Meu pastor também fala isso, mas eu gosto da frase que ela fala assim: o crente não pode descer da torre de vigilância. E o nosso devocional é a nossa torre de vigilância. E, Stephanie, é possível fazer um plano de leitura bíblica dentro do devocional? E como que a gente pode fazer isso? Sim. Eu, pelo menos, eu gosto de fazer isso. Tem um aplicativo que eu tenho, que ele ajuda... Você pode montar até um diário de devocional. Ali ajuda você a ter uma meta. Entendi. Estabelecer, tipo, ele já não vem leitura. montado, você que vai selecionando? Não, ele vem, tipo, já com o esqueleto, já vem montadinho. Aí, se você quiser modificar da sua forma, você pode. Ah, esse devocional aí, esse aplicativo eu não conheço. Tem aquele cover? Sim. Ali você bota diário de devocional, pesquisa. E ali sério? tem vários moldes deles. Interessante. Aí tem também diário de leitura, que você também pode modificar. E é legal, você pode até imprimir ou mandar fazer um caderno pra você, tipo, criar uma meta também, um plano de leitura pra você. Muito interessante. O meu plano de leitura é pelo aplicativo no celular. Uhum. Mas o meu já vem prontinho, eu vou seguindo ali dentro do que o próprio aplicativo ali sugere. Então, através desse, então a gente já fica aqui, ó, gente, ligadinho, porque no Canvas, né? Cover. Cover. Uhum. Depois a gente vai colocar lá no nosso Instagram as indicações também para um devocional que a gente pode porque ali manusear, é feito, né? tipo, você pode criar posts, essas coisas. Mas ali também você pode criar cadernos. Aí você Muito pode mandar e, interessante. tipo, imprimir. Porque às vezes tem pessoa que... Eu, pelo menos... No De meu escrita, eu prefiro. eu eu também. uso o aplicativo, mas o meu é tudo no papel, tudo Menina, anotado. O celular parece que distrai às vezes a gente. Mesmo colocando não perturbe, ele vem com uma perturbação. Aí vem aquela notificaçãozinha. Poxa, eu tô querendo apertando essa notificação. Pois é. Eu uso o aplicativo no celular, eu abro, né? E vejo quais são as leituras, fecho e vou pra minha Bíblia. Senão, e assim, o aplicativo que eu uso, eu preciso da internet. Então, eu não posso desligá-lo enquanto estou usando. Então, vai ser uma distração pra gente. E durante o devocional, tudo que a gente não quer é uma distração. Verdade. Né? Ele ajuda bastante. Aí, ele já vem praticamente montadinho. Aí, se você quiser tirar alguma coisa, tem como... Ah, não acho isso interessante. Eu não acho legal botar data. Aí tem pessoa que gosta de tirar. Sim. Mas aí já vem todo montadinho. Você pode encadernar. Muito bom, muito bom. Stephanie, e assim, a gente está falando aqui de devocional, mas voltamos para os adultos, né? Mas criança também pode fazer devocional? Dá para fazer devocional com criança? Dá. Tipo, com os pais juntos, que os pais orientam melhor a criança, né? Sim. Você pode orientar, tipo, botar seu filho para fazer um devocional com você, se ele achar interessante. Porque como a Bíblia diz, a gente tem que ensinar o nosso filho no caminho que ele deve andar, né? Para quando ele cresça, ele nunca se perca desse caminho, né? Então, o devocional acho que é uma maneira de ensinar também. Que a criança vai ver como você na sua intimidade com Deus e vai achar interessante. E conforme ela vai fazendo um devocional junto com você, ela vai querer criar esse costume junto com você. E depois de um tempo, daqui a pouquinho ela já tá fazendo sozinha, né? Isso é muito legal. É bom a gente entender que o devocional é para todas as idades. Verdade. A criança já tem um discernimento, você já pode sentar com ela, fazer o famoso que a gente citou aqui, né? O devocional compartilhado. Talvez o seu filho, adolescente, né? Minha filha estava na ideia de fazer um devocional com um amigo dela aí, para já estimular, incentivar. Eu achei muito interessante. E o devocional, ele desde a infância, ele já instrui a criança. A criança já pega aquele hábito. Porque tem gente que acha, né, Stephanie, que o devocional, você todo dia vai estar animada para fazer o devocional. Verdade. Isso é verdade? Todo dia não. Tem dia que a gente acorda, tipo, falando assim, Deus, me ajuda, porque parece que hoje eu não vou conseguir fazer. E muitas vezes, quando a gente pega para fazer o nosso devocional, é o nosso momento que a gente se carrega, né, como fosse um carregador, né? Ali Deus nos renova. Sim, e assim, a gente pode sentir o desejo, aliás, pode não sentir o desejo de fazer o devocional, mas a gente precisa entender que é uma necessidade nossa. É que nem quando a gente vai pra igreja, muitas vezes a gente não tá afim de ir, mas a gente fica assim, vou fazer uma forcinha pra ir, porque se a gente não insistir, a gente para. Isso aí.
Então a gente fica, poxa, mas vamos fazer uma forcinha, eu vou, e muitas vezes a gente chega lá e recebe um renovo, sempre, uma palavra né? que... Sempre, né? Toda vez que a gente tá com aquele desânimo que não é natural, a gente precisa deixar claro que isso são batalhas espirituais que a gente vai enfrentar, né? Na vida cristã, a batalha espiritual, ela é uma realidade. E a gente precisa estar atento a isso. É óbvio que quando você está doente, é uma situação. Agora, quando você está com aquela indisposição, ai, não estou animada para ir para a igreja, ai, não vou para o culto hoje, estou tão desanimada, é justamente aí que você deve ir. Porque às vezes até acontecem situações pra gente desanimar. Exatamente. Quantas e quantas vezes situações se levantam? Ah, você já escolheu sua roupa com antecedência, mas você vai colocar sua roupa, sei lá, o zíper estourou, pô. Aí você fica como, né? Já aborrecida. Poxa, me antecipei, não vou mais. Não, vá. Troque de roupa. Vá desanimada, porque eu tenho certeza que toda vez que nós chegamos na casa do Senhor, Ele nos renova. Verdade. Assim como nós sentamos para fazer o nosso devocional. Não estou com vontade de orar hoje, ora sem vontade. Verdade. Não estou com vontade de ler a palavra hoje, ora sem vontade, ler sem vontade. Faça, porque através do seu fazer, do seu agir, o Espírito Santo também age em nós. E aí o desejo que antes a gente não sentia, a gente passa a sentir. Stephanie, você gostaria de deixar alguma palavra sobre organização ou alguma palavra acerca do devocional para quem está ouvindo a gente hoje? O devocional é algo precioso, né? A gente tem várias maneiras de a gente se organizar. A gente já deu várias dicas. E seguir em frente, tipo, realmente insistir. Porque faz bem, gente, o devocional. E é um tempo de qualidade com o Senhor, né? Tipo, quando você pratica isso, você começa a ter um tempo realmente de qualidade com o Senhor. E tem várias ferramentas pra gente iniciar, né? A gente deixou aqui várias dicas, várias instruções. Nós já conversamos aqui que a hora é a hora que você tiver de qualidade para depositar ao Senhor. Nós depositamos tanto tempo para tantas coisas, nós precisamos priorizar esse tempo com Deus, né? E que seja um tempo de qualidade. A gente vê na palavra, né? Eu lembro muito de uma passagem que tem de quando o pai chega e dá ordem para 2 filhos. Um diz que vai fazer e não faz, e o outro reclama dizendo que não vai fazer, mas faz. Só que o que reclamou e fez agradou o coração do pai. E muitas vezes a gente se encontra assim no nosso devocional, né? Ai, não vou fazer, não quero fazer, ai, não tô com paciência hoje, minha cabeça está cheia, mas você precisa sentar e fazer. Em sinal de obediência ao Senhor. Muitas vezes a gente quer os benefícios, né, as bênçãos, mas a gente não quer buscar o abençoador. Verdade. E como receber as bênçãos sem buscar o abençoador? Mas também não se trata só de receber as bênçãos, se trata de receber os ensinamentos, né? Sim. O direcionamento. A gente falou aqui, é uma realidade, toda vez que a gente lê a palavra do Senhor, a gente se prepara para viver a nossa vida. Verdade. E ali tá, tipo, a palavra do Senhor, nosso manual de vida, né? Ali tá a orientação para tudo na nossa vida, né? É verdade. E aí, eu espero que você tenha entendido sobre devocional um pouquinho mais. Tenha compreendido que não tem uma regra, não existe um padrão. Existem maneiras. A gente sabe que Deus fala conosco, cada um de uma maneira individual. Cada um de uma maneira diferente, né? É verdade. E o Senhor, Ele é poderoso para fazer do jeito que Ele quiser. Ontem o pastor usou uma expressão que eu gosto bastante. A gente tem o hábito de querer colocar Deus numa caixinha, né? Verdade. O devocional só vai fluir se eu colocar um louvor, ler a palavra, fizer uma oração, depois fizer assim, depois fazer assim, depois assim, assim, assim. E aí a gente vai meio que colocando Deus numa caixinha. Não. Senta. Coloca o seu coração à disposição do Senhor. Tira toda a distração. Tira toda a distração de perto. Tira o celular. Desliga a televisão. Fecha a janela se tiver vizinho barulhento. Verdade. Se tiver criança em casa, espera a criança dormir ou espera a criança ir para a escola e tenha o seu momento com Deus, porque isso é indispensável para as nossas vidas. Nós não conseguiremos seguir sem a palavra do Senhor. Amém?
Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e a gente volta na semana que vem com mais um Interação Feminina. Deus abençoe sua semana e até a próxima. Você ouviu o programa Interação Feminina.